Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar aqui a mensagem, né, a palavra. Senhor Jesus, te damos graças por esse dia, pela tua vida, pela tua mesa, Senhor, pelo teu corpo e o teu sangue que foi partido em favor de nós. Nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, ilumina o nosso coração, a nossa mente, que sejamos transformados e conformados a ti, Jesus. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento e nos dê uma vida de prática de amor, prática da tua palavra, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, peço que os irmãos abram em Mateus, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 6. E a nossa reflexão de hoje tem por título: És tu ou haveremos de esperar outro? Vamos lá, Mateus 11. Mateus 11, do 1 ao 6. Vamos ler juntos? Todos acharam? Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Para a gente iniciar aqui, gostaria de trazer um pensamento inicial. Conscientemente ou não, tá? Muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa sem estar percebendo o que está acontecendo, mas nós sempre estamos buscando um redentor, ou seja, um salvador. E isso está constantemente nos rondando, desde as menores às maiores situações das nossas vidas. Por exemplo, nós estamos sempre nos esforçando para nos garantir, não é? Eu me garanto, né? Joga no peito aqui que eu mato e saio jogando. Esse tipo de coisa a gente fala, né? Sempre buscando uma forma de estar seguros ou ficarmos na nossa zona de conforto. Não é esse o tema que muito é falado em atividade física ou no trabalho? Saia da zona de conforto. Mas acontece que a gente gosta da zona de conforto, né? Que é o mesmo de que queremos permanecer salvos de qualquer coisa. O cinema, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui. O cinema é um grande exemplo disso. Veja alguns exemplos. Então eu peguei 3 filmes muito conhecidos, bem famosos e antigos. Então eu espero que todos tenham assistido e que ninguém fique bravo de rolar um spoiler aqui, tá? Avatar. Filmaço, né? Todo mundo assistiu? Olha ali, o enredo da história. Então cria um ser biológico controlado pela mente humana, colocam ele num lugar lindo, perfeito. Perfeita harmonia. Mas só que esse avatar encontra o amor e percebe a maldade que estão querendo fazer com aquele povo e com aquele planeta. Então, ele tenta convencê-los, os homens do mal, né, do bem, para não praticar o mal, mas isso não funciona. Então, ele entra numa luta para salvar aquele planeta. Certo? Outro exemplo, Titanic. Todo mundo assistiu. Então, eles criam um navio perfeito, né? Tem até frases aí que falam que não tem como afundar, por uma viagem perfeita, mas algo sai errado. Um homem se apaixona por uma mulher e se dedica ao máximo para salvar a vida da sua amada. Outro filme, Matrix. Esse também, famosíssimo, né? O mundo seguia o seu curso normal, até que Neo, o personagem principal, ele é alertado que ele vive num mundo irreal. E tudo o que ele conhece é falso. Lhe é apresentado o caminho que ele precisa, mas ele precisa fazer a sua escolha, né? Se ele quer seguir aquele caminho ou se ele quer continuar na mentira, na falsidade. Então seus olhos foram abertos. Ele conhece o amor e agora ele começa a saga da luta do bem contra o mal para salvar a humanidade. O que esses 3 filmes, essas 3 histórias que eu peguei aqui, um fragmento de um universo de filmes, de cinema, de teatro, tudo. O que essas histórias têm em comum? Criação, queda, redenção. E isso não fica apenas limitado no filme, né? Essas histórias,
triângulo, criação, queda e redenção, ele se estende. Ele vai para filmes, teatro, ideologias, economia, política, ciência, enfim, ele é muito extenso. A criação é algo simples para nós, né? Porque os nossos olhos percebem isso, né? O universo, a natureza, os animais. Então a gente percebe isso e contempla essa magnitude do universo muito facilmente. A queda também é algo que a gente identifica muito fácil. Crimes, maldade, enfermidades, tragédias. Você fala assim, alguma coisa está errada no universo, não é? Mas e o terceiro? A redenção. Aonde nós estamos buscando a redenção ou a salvação? Porque a gente identifica tudo isso daí, a criação, a queda, os problemas. Então, automaticamente surge dentro de nós um impulso de buscar a salvação, de nos salvarmos dessas situações e até mesmo salvar outras pessoas. Será que nós estamos buscando essa redenção ou salvação na educação, na ciência, na medicina, na política, nas ideologias, no meu trabalho, na minha família? Onde nós estamos buscando a redenção? Por que nós estamos sempre ocupados com esse assunto? Por que isso está sempre rondando a nossa mente, o nosso tempo, os nossos esforços? Nós precisamos ter a resposta para essa pergunta. E ela deve estar gravada no nosso coração, porque senão facilmente nós substituímos o verdadeiro pelo falso. E gastamos as nossas vidas nisso. E se estivermos no erro, perderemos toda a nossa vida. Perderemos tudo. Por que o mundo então está ocupado com esse tema? Criação, queda e redenção. É simples. Por que tantas propostas nos são apresentadas? É simples. Esse assunto, irmãos, a pergunta número 1, por que o mundo está ocupado com o tema criação, queda e redenção? É porque esse é o principal assunto de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz isso, de capa a capa. Então a Bíblia não é apenas um compilado de 66 livros. Ela é uma única história. Um único escritor está falando a mesma coisa. Criação, queda, redenção. E ela vai além. Ela fala de consumação, onde tudo será finalizado e, como diz os filmes, né? Viveram felizes para todo sempre, né? A segunda pergunta, por que tantas propostas não são apresentadas? O inimigo de Deus não pode criar nada, ele é criatura. E o máximo que ele pode fazer é distorcer a verdade para atrapalhar os filhos de Deus a chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por que tantas propostas? É para confundir, né? Hoje em dia nós temos essa facilidade, né, de termos vários aplicativos de filmes, né? Por exemplo, você tem o Amazon Prime, você tem o Netflix, você tem o HBO. Só que quando você fala, se você senta em frente à televisão e fala, eu vou achar um filme aqui para eu assistir. Se você não souber o que você quer, você pode passar horas ali, rolando aquela galeria de filmes e não encontrar nenhum. Por que isso é um problema? Porque tem muita opção, né? Então, exatamente isso que o inimigo está fazendo. Ele não pode apresentar a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele não fala a verdade é contrária a ele. Mas ele distorce a verdade e nos dá infinitas opções de redenção, achando que com aquilo nós estamos nos salvando, ou até salvando as pessoas, ou o mundo, né? Quando, na verdade, nós estamos só perdendo tempo. Só estamos rolando ali a galeria de opções, mas que nenhuma delas vai chegar a resolver realmente o problema. Então, vamos voltar para o nosso personagem principal aqui, que a gente está falando, de Mateus 11. Quem que é o principal personagem aqui que está sendo falado em Mateus 11? Né? No capítulo 2 fala, quando João ouviu, então nós estamos falando de João Batista. Qual foi a pergunta que João Batista fez ao Senhor Jesus? Que é o tema da nossa mensagem, né? Mateus 11:3, ele faz o seguinte, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Contexto, para a gente entender a história. João Batista estava preso, e ele ficou preso tempo suficiente para ver o ministério de Jesus crescer, desenvolver, frutificar, né? Muitos milagres foram feitos. E João foi o profeta preparado para anunciar a chegada do Messias. Só que ele estava preso. Por quê? Porque ele denunciou o pecado do rei Herodes, que havia se casado com a sua cunhada. Acho que é isso, né? A mulher do irmão.
que era casada. Então ele cometeu adultério. João estava expondo isso. Falou, você está em adultério, você precisa se arrepender. Aliás, essa era a mensagem que João Batista trazia a todos, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem que João Batista trazia. Mas o que a pergunta de João nos revela? Quando ele estava preso, provavelmente até por mais de um ano ali falam, né, dizem. Quando ele faz a pergunta, és tu que estava para vir ou havemos de esperar outro? Essa pergunta, irmãos, pode nos dar a entender que ele estava com um sentimento de insatisfação ou desapontamento. Digo isso com certo temor, né, porque o próprio Senhor Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Então Jesus exaltou João Batista, falou assim, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Porém, a pergunta que João fez aos seus discípulos, a Jesus, ela é reveladora. Ela pode trazer insatisfação e desapontamento. Ele sabia tudo que Jesus estava fazendo, os milagres que ele estava operando, mas ao mesmo tempo ele falava assim, mas por que eu estou preso? O que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Que era um lugar, se hoje uma prisão já é um lugar horrível, imagina naquela época, irmãos, era um lugar inóspito, sujo, sem comida, sem nada, tá? Não existia direitos humanos naquela época. Então o negócio ali era bravo. Ele estava preso. Então parece que esse fato ele não entendia muito bem. Será que nós aqui, então saindo de João Batista e voltando aqui para a nossa realidade, 2000 anos depois de Cristo, será que nós não estamos fazendo a mesma pergunta que João? Será que nós não estamos enfrentando os mesmos dilemas e as mesmas dúvidas que ele tinha na cadeia? Por exemplo, quem já ouviu aqui? Eu sirvo a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que o meu filho, Deus, está passando por isso? Por que, Senhor, aquela pessoa partiu ou tal pessoa partiu? Deus, por quê? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Ti. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Esse era o sentimento de João Batista. Né? São questões legítimas. São perguntas reais, honestas, que muitas vezes a gente precisa fazer diante de Deus. Mas o que não pode ficar em nós, irmãos, é um sentimento de prostração. A gente não pode deixar cair sobre nós um espírito de incredulidade, né? Ou de impotência de Deus. Isso não pode. As dúvidas são normais, são reais, né? Nós somos criaturas finitas, limitadas. A nossa mente não consegue entender Deus. Tudo que nós entendemos de Deus é o que Ele revela para nós através da sua palavra, né? Então, por isso que nós precisamos buscá-lo em oração e na palavra. Jesus diz, errais por não conheceres o poder de Deus, né? E as Escrituras. Então, através da oração, nós conhecemos o poder de Deus, a transformação, e através das Escrituras nós conhecemos o seu plano. Nós não podemos permanecer nessa situação de incredulidade, de abatimento, de prostração. Então, João Batista, ele tinha uma missão específica. E Jesus o faz lembrar disso. Jesus disse, vamos ver Mateus 11:5. Jesus disse o seguinte para João Batista, né? Porque João Batista mandou os discípulos, né? Falou, vai lá falar com Jesus, pergunta se ele é mesmo o Messias ou nós vamos esperar outro. Aí Jesus manda a resposta para ele, fala, digam para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Essa foi a resposta que o Senhor Jesus enviou para João Batista. E o próprio João Batista, quando ele foi interrogado de quem ele era, alguns meses atrás, né, na história, na narrativa bíblica, João foi perguntado, né? Porque perguntavam se ele era o Messias, porque ele também estava fazendo sinais maravilhosos, batizando as pessoas. Então perguntaram se ele era o Messias. A resposta dele foi a seguinte, está em João 1:23, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, quando João foi perguntado quem ele era, a resposta que ele deu foi o seguinte, eu sou um versículo. Eu sou um versículo, eu que estou modernizando, porque naquela época não tinha versículos, né? Mas eu sou a encarnação da palavra de Deus. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista se identificou com uma profecia feita há mais de 700 anos atrás, pelo profeta Isaías, que está no Isaías 43. Então ele sabia exatamente quem ele era e o que ele estava fazendo aqui. Ele encarnou a palavra de Deus. Isso é uma mensagem para nós. Será que nós estamos encarnando a palavra de Deus? O que isso significa? Nós estamos aqui hoje ouvindo,
Amanhã, na minha segunda-feira, no meu dia a dia, eu preciso viver aquilo que Deus me falou. Isso é encarnar a palavra. O próprio Senhor Jesus fez isso, né? João 1:1 fala aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós. Então, a palavra se encarnou em Jesus. E Jesus, na prática, demonstrou a palavra. Assim deve ser a nossa vida. Então, João sabia quem ele era e a sua missão. Isso é algo grandioso, né? Essa declaração de João, a declaração de Jesus sobre João. A Bíblia, ela é tremenda. Ela revela as virtudes, as grandezas dos homens de Deus, do povo de Deus, mas ela também não esconde as falhas, não esconde as fraquezas, porque Deus quer mostrar a transformação que Ele está fazendo em nós. Então, mesmo João sendo o precursor do Senhor Jesus, aquele que declarou, olha a declaração de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Mesmo ele vacilou e a Bíblia deixou isso registrado para nós. Quais são as duas formas que nós vemos nesse pequeno trecho aqui de Mateus 11? Ele demonstrou desapontamento com o Senhor, né? Porque ele falou assim, mas o Senhor é o Messias e eu estou preso aqui, o que isso serve para mim? Né? E ele esperava um outro tipo de Messias. Então aqui vai outro alerta para nós. A grande fonte da maioria dos nossos desapontamentos não são os atos em si, o que acontece conosco, mas são as expectativas que nós criamos. Às vezes a gente imagina um mundo, imagina uma situação, imagina um casamento, imagina um filho, imagina um trabalho e não ocorre como a gente planejou e a gente se frustra, é desapontado. Então, cuidado com as expectativas que a gente coloca sobre as coisas, né? Elas podem ser tanto negativas quanto positivas, né? Outro dia eu vi o relato de uma pessoa que estava se tratando, ela teve um diagnóstico de um tumor e ficou tratando. Aí, na próxima consulta, ela foi diante do médico mais desanimada, porque ela tinha já criado uma expectativa. Mas quando ela estava diante do médico, o médico abriu o resultado do exame, ele abriu um sorrisão para ela e disse, você está curada. Isso é maravilhoso, né? Mas essa é uma frustração positiva, né? Ela criou uma expectativa negativa e veio uma resposta positiva. Mas, geralmente, a gente faz o contrário, né? Precisamos sonhar? Lógico, sonhar, planejar, mas cuidado com as expectativas, porque senão o tombo pode ser alto. E aí nós vamos nos frustrar com quem? Não é comigo. Eu criei as expectativas, só que daí eu jogo na conta de quem? De Deus. Aqui João Batista fez a mesma coisa. Ele criou as expectativas de um Messias bélico que ia destituir os reis ali atuais, ia destituir Roma do poder. Ele viria, como nós vamos ver mais para frente aqui, com uma pá e um machado. Ele achou que Jesus ia resolver tudo ali e agora. Só que não foi bem isso que aconteceu. Então ele foi desapontado por causa das suas próprias expectativas. Outra situação que João complicou aqui o lado dele. Você viu que quando vieram as notícias do que Jesus estava falando, João pediu aos seus discípulos que fossem perguntar a Jesus. Se ele já estava preso há mais de um ano, se ele já tinha visto o Messias e apontado a todos que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que João ainda tinha discípulos? Por que nós estamos aqui? A nossa missão é simplesmente para apontar o caminho, falar assim, ó, não me siga não. Né? Hoje nas redes sociais a gente está cheio de buscar like, curtidas, seguidores, né? Fala, não me segue não, segue o Messias. Não faça discípulos de você mesmo, faça discípulos de Cristo. Então esse é o nosso alvo. Nós temos uma missão aqui nessa terra também, é de sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos de Jesus. Então aqui relata que João tinha seus próprios discípulos, isso aqui também foi um outro problema para ele. Mas o recado de Jesus foi bem claro, relembrando para João qual era a sua missão, né? Então eu creio que daí por diante, então quando Jesus falou, ó, os cegos vêm, estou proclamando o evangelho aos pobres, João foi relembrado de qual era o papel do Messias, o que ele veio fazer aqui. Então eu creio que daí por diante, João pôde ficar em paz. Falou, não, realmente, eu vim aqui apontar o caminho, apresentar o Messias, aquele que cumpre as coisas, e agora ele está fazendo isso está acontecendo. Posso ficar em paz. Por que os planos de João se desviaram dos planos do Senhor? Lembra que, assim como João, nós podemos cair no mesmo engano, tá? João cometeu
a falha de tentar colocar Deus dentro do seu tempo, dentro da sua agenda, dentro da sua vontade. E agora, esse primeiro mês do ano é um mês propício para a gente falar disso, né? Quem ainda não fez, posso estar fazendo a minha agenda, fazendo os meus planos, e agora eu posso querer cobrar Deus de cumprir a minha agenda. Só que aí eu me esqueço que Deus também tem a sua agenda. Então, João Batista e Deus estavam descompassados. Se você for ler outros relatos, que está em Isaías mesmo, Isaías 35, Isaías 61, fala de todos os cumprimentos que o Messias faria. Ele vai fazer, mas ele tem o tempo dele. Muitas coisas ele já cumpriu, outras ainda não. Nós cantamos aqui, né, que alegria perpétua, né, viveremos na Nova Sião. Nós precisamos crer nisso, mas isso é para agora? Ainda não. Né? Os teólogos chamam isso de o já e o ainda não. Jesus já veio, o Messias já veio, o reino foi proclamado, mas ainda não. Ainda precisa acontecer algumas coisas até a consumação. Temos a redenção em Cristo Jesus, estamos salvos, fomos comprados, preço de sangue, mas a consumação ainda não chegou. Então o relógio de João e o de Deus estavam descompassados. Às vezes pode ser esse o nosso caso. A gente quer encaixar Deus no nosso tempo, na nossa vontade, na nossa agenda. E isso é problema. Olha a expectativa de João em relação ao Messias. Vai para Mateus capítulo 3, 11 e 12. Volta um pouquinho aí, Mateus 3, 11 e 12. Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, esse era o Messias que João esperava. Essas palavras aqui são do próprio João Batista. E ele está dizendo isso, que o Messias viria com uma pá, né? E ele ia recolher, ele ia limpar completamente a sua eira. E queimará a palha em fogo inextinguível. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Mas antes disso, antes de Jesus vir com o machado e com a pá, ele vem com a proclamação do Evangelho. Ele vem com a boa notícia, né? Que nós éramos pecadores, destinados à ira, ao lago de fogo inextinguível, mas por meio dele nós somos salvos. Nós temos a redenção por meio de Cristo Jesus. Então Jesus ele veio com a boa notícia, a proclamação do Evangelho da paz. Olha o que ele fala em Mateus 11, 28. Vamos voltar para 11, 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha as palavras de Jesus, e olha a diferença da palavra de João Batista. Quer dizer que João Batista estava errado no que ele disse? Negativo. A questão era um erro de cálculo. João Batista estava vivendo uma realidade que ele determinou, que aquele seria o tempo. Como muitos outros, né? Não creram que ele era o Messias porque imaginavam que ele ia fazer coisas que ele não fez. Né? Enquanto que Jesus cumpriu todas as profecias, ele foi fiel a Deus, fiel à palavra. Só que no primeiro momento, ele vem dessa forma, manso e humilde de coração, para acharmos descanso. Né? Então nós precisamos ouvir a proclamação do Evangelho, crer em Jesus Cristo, né? Aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E através disso nós vamos achar descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a proclamação do Evangelho que nós devemos fazer hoje. Vamos omitir coisas? Não. Hoje ele veio dessa forma, com amor, com acolhimento, né? Com alívio, com fardo leve. Mas na sua segunda volta, aí sim, aí ele vem como um juiz. Ele vem como um juiz e aí não haverá mais oportunidade. Então o tempo é hoje de proclamarmos o Evangelho, falarmos da salvação que está em Cristo Jesus, aprendermos de Cristo Jesus, acharmos descanso para a nossa alma hoje e eternamente. Estaremos eternamente com Cristo, como o apóstolo Paulo fala, né, que é infinitamente melhor. Então Jesus finaliza a sua palavra sobre João Batista nos deixando um alerta. Então lá no capítulo 11 de Mateus, no verso 6, ele fala o seguinte, né?
Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, não vamos criar falsas expectativas, não vamos criar um mundo na nossa cabeça, e aí as coisas não acontecem como a gente planejou, e aí eu jogo a conta em Jesus. Quantos irmãos fizeram isso? Estão longe do Senhor hoje, estão longe da sua igreja, né? Porque criaram expectativas, muitas vezes não é culpa delas, ouviram dessa forma, receberam dessa forma um falso evangelho que prega outro Messias. E quando foram desapontadas por coisas que Deus nunca disse, colocaram na conta de Deus e se afastaram de Deus. Então Jesus se tornou para essas pessoas pedra de tropeço, né? Então que a gente realmente prossiga em conhecer o Senhor, prossiga em aprender dele, achar descanso para nossa alma, confiar nele. Aqueles que se achegam a Jesus como o rei do reino dos céus, que está reinando sobre tudo, inclusive sobre nossas vidas, e nada fica fora do seu domínio, achará descanso e será grande no reino dos céus. Lembra que Jesus disse que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior, mas que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista. Então João Batista chegou até um ponto muito importante. Mas a partir do Messias, a partir do reino dos céus estabelecido, e a gente andando junto com esse rei, estando no reino dos céus, irmãos, nós seremos maiores do que isso. Porque a palavra nos garante isso, nos afirma. Ele vai nos colocar nessa posição. Então que nós possamos permanecer confiando em Cristo, né? Não desanimem. Como fala a palavra, né? Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Como nós cantamos, né? E esse era um versículo, é um versículo de Isaías 35, verso 3 e 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará, e a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a promessa de Deus para a eternidade que teremos com Ele. Não haverá mais tristeza, só haverá alegria, não haverá gemido, não haverá dor. Nós estaremos numa eternidade com Deus, livre das causas da queda, né, do pecado, das tragédias. Nós estaremos na consumação. Fomos comprados por Cristo, né? Ele é o nosso resgatador, ele pagou o preço e estaremos com ele na consumação eternamente. Amém? Então que a gente não perca o time, né? Não fique fora do tempo. Deus vai cumprir essas coisas? Vai. Mas nós não sabemos quando. Ele mesmo disse para a gente não se ocupar com essas coisas. Eu não sei. Jesus disse, eu não sei quando é esse dia. Só o Pai sabe. Ele não revelou isso a ninguém. Por enquanto, o nosso papel nessa terra é buscar o Senhor, aprender dele, achar descanso nele, confiar e se manter firme, crendo que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Amém? Senhor Jesus. É isso por hoje. Que o Senhor nos mantenha, né, focados, com expectativas reais, fundamentadas na sua palavra e nas suas promessas. Porque essas ele vai cumprir. Agora, as que eu fizer, ou que alguém fizer, isso não é certeza de nada, né? Oremos? Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é fiel e vai cumprir cada uma delas. Não sabemos o tempo, não sabemos quando, mas sabemos que o Senhor está conosco e disse que estaria até a consumação dos séculos. E nisso nós descansamos, Senhor. Nos despede em paz nesse domingo, que possamos permanecer na tua presença, na tua palavra, com esperança de que estaremos reinando contigo eternamente, Jesus. Amém. Amém.